Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Martins. Estamos aqui em mais uma aula de Geografia. O tema que vamos abordar nessa aula, as migrações internas do Brasil. Objetivos dessa aula, analisar os principais fluxos migratórios ocorridos no Brasil, caracterizar diferentes motivações dos fluxos migratórios. Então iremos observar que cada fluxo migratório teve uma motivação diferente. Então, vamos lá. O primeiro fluxo migratório é caracterizado por ter ocorrido de uma forma bastante intensa. É o chamado êxodo rural. Vamos observar então algumas das suas motivações. A mecanização do campo foi um dos principais motivos para que essa migração ocorresse. Muitas pessoas que trabalhavam na zona rural foram substituídas por máquinas. Daí então, elas migraram para as cidades, buscando oportunidades. Outro motivo foi a concentração de terras. No campo, principalmente aqui no Brasil, há uma grande concentração de terras, ou seja, muitas terras nas mãos de poucos. Seria a desigualdade do campo. Isso então levou muitas pessoas a irem para as cidades. Veja só, as pessoas sem emprego porque foram substituídas por máquinas e sem terras para produzir. Então, elas acabavam migrando, buscando em outros lugares e tentavam então nas cidades uma melhor qualidade de vida. Esse gráfico mostra para nós como esse processo ocorreu no Brasil. Podemos então afirmar que ele ocorreu de uma forma bastante intensa e acelerada. Observa só, de 1940 para 1970. Em mais ou menos 30 anos, nós tivemos uma migração muito intensa. Muitas pessoas migraram de uma forma aí bastante acelerada, ou seja, em um curto período de tempo, acabando por caracterizar essa migração como acelerada. O outro fluxo migratório é um fluxo interregional, a migração nordestina. Vamos aí então ver os motivos dessa migração e também observar qual foi o principal destino desses migrantes. A migração nordestina foi um dos principais fluxos migratórios ocorrido entre as regiões do Brasil. O Nordeste passou a ser caracterizado como uma região de repulsão populacional. Um dos grandes motivos para que essa região perdesse tantos habitantes foi justamente a crise econômica que essa região estava passando. Essa crise foi gerada principalmente pela concentração de terra que existia nessa região, que levou muitas pessoas à pobreza, à estagnação econômica da cana-de-açúcar, toda aquela crise que era da cana-de-açúcar que vem lá desde o século XVIII e XIX, principalmente. Crise essa que teve a cooperação da seca, que levou a se tornar uma crise ainda maior. O Nordeste era uma região onde havia um grande número de pessoas desempregadas e pessoas que tinham baixos salários. Tudo isso contribuiu para que as pessoas estivessem aí buscando novas oportunidades em outras regiões. O Sudeste foi o principal destino desses migrantes. Por quê? Lembrar que nesse período, década de 1950, 1960 e 70, muitas indústrias estavam chegando ao Brasil, principalmente na região Sudeste, onde essa grande parte se concentrou. É por isso que ainda hoje o Sudeste, principalmente os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, recebe a denominação de coração industrial do Brasil, porque houve uma grande concentração nessa área do país. Devido a isso, muitos nordestinos migraram intensamente para o Sudeste. Uma grande quantidade de pessoas veio para essa região. E escolheram especialmente São Paulo e Rio de Janeiro,
as cidades que mais receberam esses migrantes nordestinos, justamente porque eram aquelas onde nós tivemos o maior número de indústrias. Eram aquelas que ofereciam mais oportunidades para esses migrantes. Passamos então para a migração de retorno, ainda envolvendo as duas regiões, Sudeste e Nordeste. Vamos observar o que contribuiu para que essa migração ocorresse, ou na verdade, que esteja ocorrendo. Nos últimos 10 anos, cerca de 500 mil nordestinos retornaram, tomaram esse caminho de volta do Sudeste para o Nordeste. O que tem levado a isso? É necessário, então, a gente entender a desconcentração industrial. Há pouco, eu estava comentando que a maior parte das indústrias se concentrou no eixo Rio-São Paulo e também de Minas Gerais, chamado Coração Industrial. Nos últimos anos, tem ocorrido uma desconcentração. As indústrias têm ido para outras áreas do país, especialmente para o Nordeste. E o que isso tem a ver com a migração de retorno? Está ocorrendo um maior desenvolvimento do Nordeste, gerando mais emprego. Isso tudo tem atraído as pessoas que migraram no passado para a sua região de origem, para os seus estados de origem. Daí então o nome de migração de retorno. Com isso, a região Nordeste vem tendo um maior crescimento econômico, uma maior dinamização da sua economia. Sua economia tem se tornado mais dinâmica. É necessário também que a gente saiba que essas indústrias não estão indo para o Nordeste à toa. Elas estão indo para o Nordeste justamente porque estão se beneficiando, estão aumentando a sua margem de lucro. O Nordeste tem reduzido, ou melhor, os governos nordestinos têm reduzido os impostos, o que já é bom. Outro ponto é que no Nordeste a mão de obra é mais barata. Isso tem atraído também muitas indústrias para essa região. Observe que, unindo esses dois fatores citados, contribuem para que essas indústrias elevem a sua margem de lucro, o que vai ser extremamente positivo. Observa só o mapa. Então nós tivemos essa migração anterior, um pouquinho mais escura, certo? Do Nordeste para o Sudeste, apontando especialmente aí para o estado de São Paulo. E essa setinha um pouco mais clara, do estado de São Paulo para o Nordeste, representa na verdade o Sudeste aí, tá bom, pessoal? Isso mostra a migração de retorno que nós acabamos de falar. Passamos agora para a outra migração que ocorreu de uma forma também bastante intensa no território brasileiro, rumo ao centro-oeste e ao norte. Nós vamos falar da migração para essas duas regiões do país. Vamos lá. Motivos. Busca por terras para cultivar. Muitas pessoas, especialmente da região sul do Brasil, migraram para o centro-oeste, principalmente na década de 70, onde o governo incentivava essa migração. Outro ponto que motivou foi o elevado preço da terra no sul do Brasil, o que contribuiu para que muitas pessoas migrassem para o centro-oeste, justamente porque as terras naquela região eram mais baratas. Era uma região pouco povoada ainda naquele período. Terceiro ponto, a mecanização e a concentração de terra também contribuíram para que muitas pessoas saíssem da região sul e fossem para o centro-oeste. Essas pessoas, elas estavam ligadas à agricultura. E o que é que ocorreu? Com a mecanização do campo naquele período, muitos agricultores não tinham condições de comprar esses maquinários. Aqueles que tiveram, obtiveram então uma maior produção, vendiam seu produto mais barato, daí então os demais não conseguiam concorrer com esses. Isso levou então à falência desses pequenos agricultores sem capital para investir. Daí, aquele agricultor
que investiu na agricultura mais moderna acabou comprando essas terras, ou seja, ocorreu a concentração de terras. Então, essas pessoas que não tinham mais terras para plantar e ficaram desempregadas na região sul foram para o centro-oeste na perspectiva de comprar uma terra por um valor mais barato. Em relação ao norte, quando o centro-oeste ele então recebe essa grande quantidade de agricultores na década de 70, foi uma quantidade considerável. O que acontece? O preço da terra no centro-oeste começa a se elevar. Aí, alguns agricultores passam a ver o norte como a nova fronteira agrícola. O que seria a fronteira agrícola? Seria essa área de expansão da agricultura, área de expansão da pecuária também. Aí nós temos o avanço da fronteira agrícola na Amazônia. Ultimamente, muitas pessoas têm migrado para essa região, o que tem contribuído para o desmatamento da floresta, o que gera um grande problema. Daí então, pessoal, nós falamos então sobre as migrações internas no território brasileiro. Analisamos os principais fluxos migratórios ocorridos no Brasil. Caracterizamos diferentes motivações dos fluxos migratórios. Observe, cada fluxo migratório tem uma motivação diferente. Então, pessoal, eu sou o professor Lucas Martins, fico por aqui. Agora você tem aula de geografias todos os dias, a qualquer hora. Dia de segunda, dia de terça, dia de quarta, dia de quinta. Até mais.